Ah, Agora mas sim. a gente tenta, Ana, seguir até 10 horas, Sim. né? Bom, não, a ideia, na verdade, é para ser até as 10, né? Que a É gente se 10 horas, empolga, né? a gente se empolga e vai longe, né? Mas também esse livro, ele é bem provocativo em vários pontos, né? Não é só o aluno lá que fica reflexivo, Não. a gente também. Eu li hoje cedo, né? Eu não tive como ler essa semana. Aí você já acorda tomando porrada já. Você fala, nossa senhora. E ele também, teve uma hora que eu acho que ele cai numa contradição, né, sobre a questão do poder, enquanto o pessoal vai entrando, sobre a questão das discussões, né, sobre a questão do poder. Só que ele mesmo faz isso, o filósofo faz isso na sequência, assim. Ele fala pro cara, não, esse pensamento tá errado. Então ele também tem esse negócio, né, de, às vezes, deu a impressão pra mim, né, se contradizer em alguns aspectos, né. Vamos ver o que as meninas acham. Andréia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Eu tô te escutando. Tava um pouquinho baixinho, mas sim. André, com esse visual aí. Tá onde, Andréia? Tá na Tô Grécia? na Grécia, É, sempre na gente, Grécia. sempre na Uau! Grécia. Até eu começar a adotar esse fundo, assim, sabe? Dá uma coisa boa quando a gente vê, a gente fala, nossa. Mas vamos lá, meninas. Ou então vamos começar o nosso encontro. Daqui a pouco o pessoal vai entrando, né? E aí vamos para as considerações. Assim, eu até fiz de lançar já umas reflexões antes, que eu acho que é legal pra gente, né? Meio que revisitar os tópicos, foram bastante, né, desse encontro. E acho que é uma forma também de ajudar a gente a nortear, né, pelos temas. E aí, tanto que o primeiro que eu trouxe aqui, né, era a questão que ele fala do admitir o erro e não a derrota, né, que era o capítulo. Aí é que ele traz, eu não sei se vocês, eu estava falando isso agora há pouco, né, que eu falei, em um certo momento eu acho que ele traz as repercussões do Adler, mas depois ele meio que se contradiz de alguma forma, né? Quando o aluno traz alguns pontos e ele fala assim, não, você está errado. Então entra nessa discussão da luta pelo poder, né? Ele faz isso. Eu não sei se vocês tiveram uma impressão assim ou se eu viajei muito aqui. E eu, né, acho que vale a pena a gente começar por esse lugar mesmo, né? No sentido de se vocês percebem ou o que vocês acharam nessa parte do livro sobre a questão dessa luta por poder na hora das conversas, né, nas discussões. Se vocês percebem isso da vida de vocês, o como ele trouxe também, né, dentro do capítulo. E aí, meninas, o que que vocês acham aí? Quietas? Eu acho sim que toda discussão, a luta de poder, ela é bem intrínseca, né? Mas é engraçado que só lendo aqui no livro, né, ficou claro, porque às vezes você entra numa discussão, você vê a discussão de outras pessoas. Principalmente quando você percebe e olha de fora, você fala, nossa, que estranho, né? Parece que uma quer ser melhor que a outra, uma quer tomar o lugar da outra, uma quer fazer valer as suas ideias acima da outra, né? As pessoas. E a gente fala muito que as pessoas não sabem dialogar, né? Elas querem mais é brigar. E vencer, né? Na ideia que ele traz é justamente essa, né? A pessoa quer vencer na discussão. E eu acho que quando ele traz até essa temática e o aluno vai questionando, por isso que ele volta para a questão do Adler e tanto na questão, né, do sofrimento vir pelos relacionamentos. Porque quando a gente, ainda mais os mais próximos, né? Onde ele fala que a coisa pega mais, né? Porque no final é isso, né? É meio que um querendo prevalecer sobre o outro e falar assim, não, o meu tá certo, o seu tá errado, e eu tenho poder aqui. Talvez a gente nem note quando a gente está nas discussões, mas o que a gente está querendo é impor o que a gente acha que é, né? E, se a gente for parar para olhar, isso falei, foi o primeiro soco no estômago, na boca do estômago. Você fala assim, nossa, né? Família principalmente, eu vejo assim, tanto pais, irmãos, assim, e relacionamento íntimo, né? Eu, pelo menos, notei isso muito, assim. Você fala, gente, como que a gente está nesse lugar também, assim, e querendo impor algo que às vezes para o outro, não, para ele não faz sentido. E aí, essas dinâmicas, elas são diferentes, por exemplo, quando é pai com filho. Eu acho que com filho ainda consegue impor mais esse poder, né? Mas quando isso começa a mudar
E a gente, vocês que são mães aí, né? Eu acho que, não sei se as demais são, a Vivi eu sei que é, mas eu acho que conforme eles vão crescendo, aí bate bem aquele momento que começa com, né, bater de frente, né? A Vivi, não sei se ela já passa por algo assim às vezes. Acredito que sim, muito. Dois meninas, né, Vivi? Então, então também buscando, né, ter assim a razão, né, falar assim, não, isso aqui pra mim tá certo, nem tudo que você tá falando tá certo. Então acho que essa dinâmica que ele traz do poder faz muito sentido. Alguém pensa, Eu acho que principalmente ele traz, né, toda essa reflexão, mas também para a gente assumir, né, a nossa responsabilidade. Ele traz muito isso, que a gente se perceba, e claro, estudando, você vê todo esse movimento, essa competição. Essa competição, para mim, assim, é muito clara, existe em todos, eu acho que todas as fatias aí da nossa vida, tanto familiar, profissional, na amizade, na religião, né? Às vezes você vai falar de religião com alguém, e a um quer provar que é melhor, assim como política, e aí como que a gente se comporta? A gente entra também nessa esfera aí, né, nessa briga de, não, a minha opinião é melhor, a minha opinião. Claro que também eu acho que toda essa questão de ter opinião, aí acho que tem que botar na balança também. Depende do que for, ok, eu vou falando de mim, né? Tem coisas que eu não entro em guerra, não. Eu não vou discutir política, não vou convencer ninguém. Agora, claro, situações onde irá envolver meus valores, onde eu preciso ter uma opinião, aí eu acho que não entra em guerra, né? Mas aí depende como o outro responde. Porque o outro pode entender, né? Tem todo esse processo. pode falar, E André, aí, pode parece que tem falar. duas pessoas tentando entrar. Você viu? Célia e Ué, elas foram pelo link, não apareceu pra mim aqui pra entrar? Cristina. Célia. Deixa eu mandar de novo pra elas. Será que elas estão? Você entra pelo link que eu mandei, Andréia? Não, tem um link que eu cacei um link no Ah, então eu acho grupo. que eu devo ter mandado errado de novo, quer ver? Não, só que é um link do dia 26/4. Aí eu tentei entrar, aí eu vi a data. Eu falei, não, não é isso. E aí eu entrei Hum. pelo caminho do Zoom, que tem que digitar o código, a senha. Ai, eu acho que eu mandei errado de novo. Mas podem falar que eu vou mandar o certo aqui pro pessoal. Tá. Deixa eu As ver se duas eu tentando acho. entrar. É porque eu acho que teve um dia que eu mandei um link errado e elas devem estar tentando entrar por esse. Ó, Eu eu não sei, concordo com a Vivi, eles. viu? Hã? Eu concordo com a Vivi. Ah, Alguns temas eu sou bem, eu me resguardo só no meu grupinho que eu converso para não ter problema. Política é um deles, eu não falo, a não ser com. Eu decidi o seguinte, principalmente das coisas que vem caminhando já há algum tempo, eu falei, não, eu vou conversar só com as pessoas que pensam igual a mim, não porque eu não gosto do diálogo nem do embate, mas as pessoas não estão abertas ao diálogo. Então, sobre esse assunto específico, é algo que eu prefiro não dar margem. Não. E existem outros também, como a Vivi falou, né? Religião é uma outra coisa, eu penso de um jeito, a outra pessoa que é de uma outra religião pensa do outro. O grande problema que eu vejo é que as pessoas não conseguem mais respeitar as diferenças, né? Então, fica complicado mesmo, né? acho que a Célia entrou. Tá. E que eu vejo também, sabe, André, a dificuldade hoje das pessoas se comunicarem. Ok, né? Eu tenho uma opinião, eu gostar de fulano e de não sei o quê, de ter opinião, mas a conversa já entra numa disputa, Deixa eu É ver se. né? verdade. E é exatamente o que o livro fala. É uma disputa de poder, eu quero provar para o outro que eu Vai, a que estou Gisele mandou certa. brigar. Que a minha ideia é que tem que prevalecer e que eu sou a melhor e que, né? E aí vai caminhando, 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 e aí não chega em lugar nenhum. E aí o negócio enrosca, né? Não tem nem outra É, palavra pra falar. Se complica e as pessoas não chegam a lugar nenhum e apesar de tudo isso, acaba acontecendo mais desentendimento que outra coisa. Ou seja, não tem um diálogo, né? É sempre a é. questão de vencer, de vencer.
É, as pessoas não têm mais aqueles diálogos que se tinha um tempo atrás, as pessoas eram mais abertas, né, a ouvir a ideia do outro, mesmo que não concordasse, mas eu vou te ouvir, eu vou entender o teu ponto de vista. Peraí, você pensa diferente de mim, mas por quê? Como é que você chegou nisso? E hoje em dia não tem. Eu falo que, né, a época que existiam, não é da minha época, né, acho que de nenhuma de nós, que existiam mais pessoas filósofas, né, que existia aquele diálogo gostoso, né, de até assuntos mais profundos, né, a sociedade hoje em dia está tão rasa, é É, isso. você me fez pensar Eu vejo nisso. isso. Pode falar, Vivi. Não, eu vejo isso, eu atendo alguns adolescentes, né? E eu vejo muito essa fala dos pais, que às vezes o adolescente vai perguntar, até ontem, eu posso até usar um exemplo que eu tive ontem, é, uma mãe, né, de uma adolescente me pediu para fazer uma sessão só com ela. E aí eu comuniquei a minha paciente, olha, sua mãe pediu, como ela é menor, tem 17, eu disse, olha, sua mãe pediu uma reunião separada e tal. Ela, "Ah, por quê?" Eu disse, não sei. Aconteceu alguma coisa? Não, não sei. Aí ela me mandou mensagem. Olha, falei com a minha mãe e fui perguntar por quê. Ela falou que é assunto dela, que ela não precisa saber do que ela vai falar, sabe? Então você já percebe o tom da arrogância, o tom do eu sou a mãe, eu sei o porquê. E ainda a adolescente ainda questionou. Sim, mas a terapia é minha, mas quem paga sou eu. Então, assim, e isso é muito comum, e é uma competição, porque o pai quer saber, né? Os pais, às vezes, né? Às vezes não são nem adolescentes, tá, gente? Às vezes, assim, galalau, de 25 anos, pai ou mãe mandam mensagens depois. E aí, como foi a terapia hoje? Pergunte pro seu filho. Mas é o quê? É interesse genuíno? Não. Quer saber, quer estar no controle, e aí entra nisso, numa competição de que eu sei mais que você, que sou eu que banco. Então, essa questão da competição, ela vai muito além, né? Que é uma disputa de poder. É, e eu fico pensando, né, Vivi, aonde quer chegar, né, ao ganhar, né, o que que isso vai... Qual a Esse é o função, né, ponto, né, qual a desse função disso na vida da comportamento? pessoa, né, exatamente. Eu acho que ninguém nunca para pensar isso quando tá numa discussão, né, assim, no final, de olhar para onde está vindo, de onde vem, na verdade, né. Porque quando eu vejo você falando alguns pontos aqui, muito provavelmente a gente já fez isso aqui. Todo mundo faz, né? Então, eu acho que é aquele momento que a gente olha, peraí, essas verdades que eu trago, eu querer ter razão aqui para ganhar essa, né, disputa aqui, essa discussão que seja, aonde me leva, né? O que que é preencher aqui em mim? De repente, acho que é olhar para esse lugar também, né? Que quando a gente tem abertura, como o André estava falando, a gente está mais abertamente para escutar o outro e criar diálogos como os filósofos faziam, e a gente não vai entrar nesse embate. Na verdade, a gente vai começar a trazer até mais outros questionamentos, em vez de chegar em certezas absolutas. A gente vai ampliar mais né, o olhar sobre a coisa. Mas o que eu vejo, não. É a minha verdade e você tem que aceitar essa. Então, tipo, e aceita. E eu acho que a ideia é que a comunicação possa não só ampliar o olhar, mas também acolher aquela, né, a possibilidade que o outro traz, né? E o que a gente não está disposto às vezes, porque a gente quer manter as nossas verdades, né? Então acho que também cai nesse lugar aqui, né, de da gente fazer esse olhar para dentro e ver, peraí, aonde que eu tô querendo chegar aqui para ter, né, para querer ter razão e ganhar essa discussão, né? E aí, meninas, só que entraram depois, desculpa, teve algum problema no link. Eu acho que mandei uma vez um link errado no grupo. Eu tenho que deletar aquele lá, porque aí eu mando errado de novo, né? Então a Gisele mandou certo, obrigada. Então, as que entraram depois, sejam bem-vindas. E a gente começou aqui a falar um pouco sobre. Talvez vocês tenham pegado um pouco do contexto, mas no começo do capítulo, até mandei no grupo algumas questões para a gente pensar e refletir sobre. Calma aí. A questão da luta por poder, né, que a gente estava falando. E aí a gente está refletindo um pouco sobre as discussões que são geradas. E ele tinha falado no capítulo anterior sobre competição, então vai tendo uma sequência, né? E quanto essas competições vão fazendo com que as pessoas entrem nesse sistema aí de lutar pelo poder, ter razão. Aí cai até naquela ideia assim, né? Ser feliz ou ter razão, né? Porque essa é a grande verdade.
O conflito só vai fazendo com que as pessoas, né, fiquem mais distantes e criando, né, aquele sentimento, até que ele vai falando de inferioridade, acho que vai entrando, né, em várias camadas aí que a Vivi falou que são mais profundas, mas que a gente não olha, né? A gente só olha pro outro, que eu também acho que esse é o ponto, né? E o Adler traz muito essa questão da gente olhar para essa responsabilidade que é nossa, e a gente faz o movimento contrário. Geralmente a gente, quando está num conflito, a gente tende a olhar o outro, né? Ah, porque o outro fez isso, o outro não sei o quê, enfim. E a gente não olha para essa parte que é nossa, né? O que vocês acham aí, meninas? Os que entraram depois, quiserem falar, ou a gente E eu pode sei que a continuar. gente faz isso pra caramba. Hã? Eu sei que a gente também faz isso pra caramba. Nós Nossa! estamos nesse bolo É, não, todo. Vivi, eu fui lendo de manhã e fui tomando uns socos assim. Eu falei, nossa, eu faço isso. Caramba, olha que a minha prepotência às vezes nessas situações, minha arrogância. Acho que a gente tem que olhar para isso. Eu tô falando mais principalmente Sim, dos relacionamentos próximos. Assim, vejo claramente no meu relacionamento conjugal as brigas, porque geralmente a gente que é mulher no casamento, a gente quer sempre ter razão, né? E a gente tem, hein, gente. Eu acho que a gente tem. Mas eu vejo muito isso em família. Eu acho que são os que mais pegam. Ele até fala da relação, né, acho que ele fala das tarefas, né? Tarefas da vida. E no trabalho isso acontece menos. A gente tende no trabalho a segurar mais, né? Ter mais freio para emitir opiniões, porque obviamente a gente não tem tanta intimidade e tem um outro ponto ali, né? O financeiro, né? Você fica mais receoso de fazer uma situação ali e perder seu emprego, né? Então, não sei se vocês já perceberam isso. A gente tende a ter menos conflitos no ambiente de trabalho, ou a gente engole mais sapo, né? mas aí eu acho que depende da hierarquia, né? É, sim. Que a hierarquia também, ela dependendo hoje, né, o que a gente vê de lideranças, né, o líder acaba, porque eu sei, é do meu jeito, as lideranças tóxicas aí, né, nem sei se existe essa nomenclatura, mas a hierarquia também, essa disputa de poder, né, já que eu estou neste lugar, eu sou o tal suposto saber. Tinha até aqueles memes que o pessoal fala, não é meme, né? Aquelas postagens, a diferença entre chefe e líder, né? Eu não gosto muito desse jeito, mas assim, faz um pouco de sentido, né? Uma coisa é você impor, outra coisa é você ser uma pessoa que está aberta a escutar as pessoas abaixo de você e o que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente vai vendo as diferenças. Mas é realmente isso que você trouxe, Vi, com certeza, né? A hierarquia no ambiente de trabalho faz com que a pessoa que esteja acima, ela use e abuse, né, às vezes, desse poder, né? Então, com certeza. Séria? Quer falar? Bom dia, meninas. Uhum. O que me tocou muito aqui, logo no começo, lógico que tem a ver com a minha ferida, né? É tipo assim, de líderes e tal, tudo tem a ver com a forma que essa criança foi tratada, né? Então, quando ele fala aqui, na página 85, que em vez de tratar a criança como adulto ou como uma criança, devemos tratá-la como ser humano. Isso faz tanta diferença na nossa vida que eu estou falando da minha ferida. Por exemplo, pais extremamente autoritários, igual a Viviane estava falando, é, tipo assim, cala a boca. A gente vive a vida dessa forma. Não importa se você tem 50, 60, 70, 80, é sempre com medo de, não vou falar que agora, não vou, porque está interferindo. Aliás, sempre interferiu na nossa vida a forma que a criança foi tratada lá atrás. E isso é algo que a gente tem que trabalhar diariamente dentro da gente. Eu estou agindo como criança aqui agora, você como adulto, como você é, mas eu tenho que estar com esse diálogo interno. Tá mudo, Ana. Eu percebi. Né, eu ia falar, o que que vocês acham aí, com base no que a Célia falou? O que vocês pensam sobre isso? Célia, a terapia de esquemas, ela explica muito isso, né? As nossas experiências infantis, os nossos cuidadores, as próprias crenças e esquemas dos nossos cuidadores
claro que são repassados para os filhos, né? Então, se você tem, né, pais autoritários, negligentes, negativos, ou pais depressivos, ou pais muito exigentes, essa criança, ela está no ambiente onde ela vai aprender a que realmente ela não é boa, ela, ela, né, ela não é boa, ela é errada, ela não faz nada direito. Aquele pai, né, que o filho chega com uma nota 8 em casa de matemática. E aí chega feliz com 8, o pai, não fez mais que obrigação. Aí o filho tira 9 na próxima. Ué, não faz mais do que obrigação. Aí o filho chega com 10. Até que enfim, não fez mais que essa obrigação. Essa função aí, né, pensando na função. Qual é a tendência? Nada do que eu faço basta. Então, aí a gente entra até numa outra área, né, da psicologia dos apegos. Então, você aprende, né, de que, por mais de que tudo que você faça, você nunca será boa o suficiente. E isso, a gente, claro, somado às experiências da infância, né, somado às experiências da adolescência, com depois todos os relacionamentos no entorno, e aí chega a vida adulta. Mas não tem como apagar as experiências infantis, né? Tem até uma frase, eu já botei isso no Instagram, eu não sei se é bem isso, mas a infância é um solo que nós pisamos todos os dias, é tipo isso. E realmente, a gente revisita a nossa infância todos os dias, o desamparo aprendido, e buscamos no outro isso, né? Né, agradar o outro, buscamos aprovação, buscamos, né, buscamos o amor, né, o amor que lá atrás não tivemos, buscamos, né, esse afeto na qual não tivemos. E aí, Inclusive, claro, aí entra toda uma construção, entra a terapia, entra, né, olhar para esses pais de uma forma que eles fizeram o que eles puderam, mas não te atendeu. E aí hoje, o que te atende emocionalmente? E aí buscar, né? Então, acho que faz todo sentido. Nós somos também, né, a nossa biologia, nossos ensinamentos, nossas experiências, e, claro, né, desde as experiências infantis. ele E estava aí falando. também, Vivi, explica os líderes que às vezes a gente tem comportamentos, né? Sim. Olha, Hoje tão falado aí na rede, né, o narcisismo, né, líderes isso. narcisistas, há pessoas muito narcisistas, mas nós sabemos, né, dentro aí da psicologia, ou não só da psicologia, mas para quem estuda, o narcisista, na verdade, ele é uma pessoa muito, muito, muito insegura. Uhum. Ele tem ali uma fragilidade gigantesca, então é através desses esquemas de arrogo e grandiosidade que ele aprendeu, nossa, eu preciso dominar, eu preciso mostrar que eu sou bom, porque aí ninguém entra nessa Uhum. minha fragilidade. É uma armadura, né? Veste uma armadura, e na verdade você olha para o narcisista, é uma criança perdida, E é ferida, uma né? criança ali. É. Então, também, com certeza, a história, né, de narcisistas tem aí uma infância com pais aí, ou narcisista, aí, né, o assunto Ele falou vai isso longe. no estudo anterior, né? Sim, sim, Agora, eu achei um ponto que você trouxe aqui, Vi, que ele até fala também sobre a questão do reconhecimento, né? É, Ah, que ele traz bastante isso, né? O aluno ele vai falando, não, mas ele insiste, né? Mas a gente busca esse reconhecimento. E ele vai falando todo o tempo, falando, mas a ideia é a gente não fazer isso, né? É de querer o reconhecimento do outro. Porque é nessas horas que a gente vai se perder da gente mesmo, né? Porque é nessa que é provar que você é bom, que você, né, enfim, faz o negócio direito. Então, essas coisas que a Bibi trouxe, que vão acontecer na nossa infância, só vão fazendo com que a gente busque toda hora essa validação e esse reconhecimento do outro. E aí eu acho até que, pensando no que a Bia trouxe, por isso que muitas vezes também a gente começa a se cobrar demais e a cobrar do outro também, né? Isso acaba sim, repercutindo nas relações. E não é nada saudável, né? Até ele traz uma hora sim. da questão de relacionamento íntimo,
Que ele falou assim, se você começa a querer mudar o outro, ou, enfim, né? Isso já não é amor, se você começa a anular, aí você começa a se perder no processo, né? Então, eu Sim, acho que esse é o grande ponto, né? Se você tá bem com você e entende que o outro, do jeito como é o que você se encantou, assim é o como... que é. É, exatamente. E isso é claro, um relacionamento íntimo, mas pensando em outros relacionamentos que a gente não tem isso, porque você, um relacionamento íntimo você escolheu, né? Agora que nem me fala assim, família, você não escolheu aquilo, né? Então veio. E aí aquele ponto de você olhar para esses reconhecimentos que você vai buscando ao longo da vida, né? Desses pais ou de quem quer que seja aí que foi, né? O seu núcleo familiar, para de repente, né, atender uma necessidade que era do outro, né? Quando os pais começam a falar, a sua nota não tá boa, nunca tá bom. Isso aí é para satisfazer quem? É o pai que tem que, tipo, né? Ou tô olhando para o filho de fato, né? Que ele tem dificuldades, né? E sei lá, alguma coisa que ele ainda. Uma habilidade que ele não quer desenvolver também, não é tão bom. Acho que também vai caindo nesse lugar, né? Quando um pai faz essas cobranças, ou, né, uma Vivi trouxe, né? Mais crítico, enfim. Não sei se vocês. Se faz algum sentido para vocês, mas aqui, dentro do que vocês estão falando, faz muito sentido, né? Meninas, alguém quer falar? André? Não, porque Eu eu vi tô que estava deixando aberto aqui, não sei se você quer falar. tô deixando as outras meninas falarem, que eu falo muito. Ou a gente pode trazer para os outros pontos aqui. Quer ver, até eu tinha colocado algumas coisas de cada tema, na verdade, né? Também chegou aquela parte que ele fala assim, cumprindo as tarefas da vida, né? E aí, não sei, a gente pode pensar aqui nessa parte que ele fala da coragem, né? Eu vi muitas horas lá, ele dialogando lá com o aluno, e ele falando sempre desse ponto da coragem, né? Que o aluno não chegou nesse lugar ainda. Não sei se vocês conseguiram refletir algo sobre. O que vocês pensam sobre isso? Você está em que página, Ana? É no capítulo. Agora, a página, não sei, deixa eu ver. Eu peguei do celular. Não, não, qual capítulo, então, que você falou da É, cum- coragem? cumprindo as tarefas da vida. Tem Ah, uma tá, hora tá, tá. que ele começa. Ele fala das tarefas da vida, na verdade. Aí fala que tem as tarefas de trabalho, as tarefas de amizade e as tarefas de amor. Né? Sim, E ele vai desbruçando aqui. E tem uma hora que ele sim. cai num lugar que ele tá pegando no pé desse menino por conta da coragem. Eu não sei se era nesse tópico, mas eu acho Ele que é. chama de três laços sociais. Isso. Quer falar, Ele Vivi? fala que tem que ter enfrentamento, a distância e a profundidade, ele chama de pontos de vista, né? Uhum. Aí ele fala que tem que ter objetivos claros para esse comportamento, e ele cita dois comportamentos: um ser autossuficiente e o outro viver em harmonia, isso com a sociedade. E aí, explicando mais para frente, ele fala que depende, Hum. independe da consciência da pessoa ou não. Então, quando ela é pequena, quando ela é criança ou adolescente, ela depende dos pais. Quando ela se torna autossuficiente, ela não pode mais depender desses pais. E ele coloca mais outros dois sentidos, no sentido também emocional e no sentido social, como essa autossuficiência. E como viver em harmonia em sociedade, ele coloca que a gente alcança os objetivos quando a gente enfrenta as tarefas da vida. Aí ele fala que pessoas adultas que não conseguem esses dois estágios, eles podem fracassar na vida. Aí coloca que, às vezes, jovens que não estudam ou pessoas que vivem confinadas em casa. E aí eu me identifiquei bem numa parte, como esse livro me pega em vários contextos. Ele colocou que quando as pessoas têm a dignidade ferida, então se torna desagradável ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho. E nessa parte foi que me identifiquei, porque eu lembro que o ano passado a gente estava num contexto e aí apareceu a ATE e falou assim, então você não vai levar as crianças para excursão? Eu falei, que excursão? Que eu não estou sabendo de nada. E a gente na prefeitura divide a sala, né? Então eu recebia as crianças às 13 horas, 15 horas eu entregava para a Andrea. E aí a diretora acabou conversando só com a Andrea sobre essa excursão do SESC, que foi conseguido a data, assim, de última hora. E esqueceu de falar comigo. Como as duas têm acesso às agendas,
Então, as duas têm acesso ao que foi colado ou não, mas como ela não, a diretora entregou para ela os comunicados e ela não colou por algum motivo, eu não sabia. E aí a diretora me chamou lá, falou: "O que está acontecendo?" Falei: "Eu não sei. Por que que você não colou os recados?" Eu falei: "Eu não estou sabendo de recado nenhum, não estou sabendo de excursão nenhuma." "Tá sim." Eu falei: "Eu não tô. Os bilhetes estão na pasta e você não colou." Eu falei: "Os bilhetes não estão na pasta. Eu já conferi 3 vezes, eu tenho testemunho." Então, assim, a questão infelizmente, da gestão não verificar e não exercer essa parte da verificação antes, ela acaba comprometendo o outro, acusando de alguma coisa que ele não fez. Eu falei: "Vamos lá na sala de aula então ver a pasta." "Não, eu não vou. Meu trabalho não é esse." Eu falei: "Então, mas seu trabalho não é me acusar de alguma coisa que eu não fiz." Mas as crianças hoje têm excursão e elas não estão prontas." Eu falei: "Eu não estava sabendo de nada." E eu falei para ela: "Como que eu vou saber de uma excursão? Como? Se não tem recado na agenda, se não tem recado na pasta." Eu falei: "Você precisa me dizer também, porque caso esse recado não esteja na pasta, eu venho aqui e te cobro. Ó, tem como imprimir mais, porque na pasta não tem nenhum, e eu colo, não tenho preguiça." Então, assim, são 25 anos de docência e aparecem esses pepinos ainda. Aí, no final de tudo, depois de todo o estresse, a pressão já tinha subido, já estava toda pipocada. Aí ela falou: "Ah, é, então pode ser que foi erro meu, que eu esqueci de te falar também." Eu falei: "Pode, não foi. Foi, não tem como eu assumir um erro que eu não tem por onde." Eu falei: "Então, da próxima vez, me avisa que vai ter a excursão. Não precisa falar comigo. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai ter uma excursão." E eu avisei a Andrea, que eu falei: "Eu vou olhar essas agendas todo dia, e se não tiver algum, eu venho aqui na sala e peço para você imprimir mais." Mas assim, causou. E aí, nessa parte que o autor coloca, que ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho, você tem a dignidade ferida, aí eu perguntei para mim: "Poxa vida, todos esses anos trabalhando direito, querendo fazer o melhor, você acaba sendo chamado para levar bronca? Em pleno 50 anos de idade, sem motivo." Então, assim, falei: "Nossa, esse autor tá muito atual na minha vida." Interessante que nessa história que você trouxe, a gente vai vendo toda essa dinâmica, né, acontecendo, tanto de um lado como de outro, porque na cabeça dela, ela achou que ela estava certa. Às vezes até podia ser que ela sabia que ela tinha errado, mas ela viu que chegou um momento que você estava, né, mostrando, né, fatos, olha, isso, aqui. E chega aí, ela fala: "Não, pode ser que eu possa estar errado aqui." E aí ela tenta, né, desconstruir tudo aquele, né, toda a situação que gerou o conflito. Mas a gente vai vendo como esse movimento de tentar atacar, né, até para ter razão, vai fazendo com que entre nesse lugar que ele trouxe para a gente aí no livro, né, da disputa de poder, de vencer a coisa, mas não tem um diálogo de fato que queira compreender e entender a situação, né, já vai no ataque, né, e a gente faz muito isso. Isso acontece, e assim, ambiente de trabalho, eu acho que como a Vivi trouxe, a Viviane, aqui a Cunha, como, quando tem uma hierarquia, não sei se é do seu caso, tá, Viviane? Mas quando tem uma hierarquia, às vezes a pessoa abusa até mais, né? Quando tem essas relações dessa maneira. E aí, Então, quando a aqui gente. nesse caso, eu sempre trabalhei de manhã. A hierarquia é a mesma, Hum, a diretoria é a mesma. E no Inter, como eu fui para o Inter ano passado, as relações são outras. Então, assim, eu senti, né, como professora intermediária, como se fosse um tapa-buraco, um remendo. Eu me senti um remendo ano passado. Eu me senti um tapa-buraco, um remendo. Aquele que tem preguiça de trabalhar, por isso escolhe esse período. E eu, não foi o que eu escolhi, é o que teve para eu trabalhar o ano passado. Ele me trouxe muitas questões físicas. No caso, eu caí de joelho, machuquei o joelho, esfolei em fevereiro. Em junho, caí de novo, tive que ir para fisioterapia. Então, assim, não foi um período agradável para mim, mas era o que eu tinha para trabalhar e ganhar dinheiro, pagar as minhas contas, eu fui. Mas essa relação, das pessoas comigo, elas mudaram drasticamente. Então, isso me afetou também. E aí você fala assim: como que a pessoa te elogia esses anos todos, o seu trabalho de competência, de habilidades, aí de repente você faz tudo errado, porque não foi a única vez que eu fui chamada. Foram muitas.
E você não entende o porquê. Esse ano eu tô de manhã de novo, as relações são outras. Não entendi, ficou uma incógnita, não entendi ainda por que que esse período trouxe isso para mim. Trabalhar no intermediário foi tão negativo. Não quero voltar de novo. Só vou voltar se for assim, em última instância. Mas, e foi um motivo bobo. A Andréia tinha feito uma atividade com as crianças de colagem e ela é muito, é, como que eu posso dizer? Muito aberta com as crianças. Então, assim, é, incentiva muito a autonomia também. Então, ela falou, ai, gente, me ajuda aqui a organizar esses papéis para a sala ficar arrumadinha, né? E aí as crianças jogaram tudo no lixo. E ela nem viu que os recados foram jogados no lixo. Foram pro lixo. Ninguém colou nada. E ela, em seguida, entrou de licença. Então, ficou aí um período que esses recados precisariam ser colados, retirados da agenda, autorizações, tudo, e não foi feito. E aí caiu pra cima de mim, paciência. Foi um estresse. Volta no que as meninas estavam trazendo na questão da comunicação, né? O quanto é importante. No final das contas, eu acho, pensando aqui no geral, a gente também não aprendeu muito bem a se comunicar, né? No final das contas. Essa é uma arte que a gente vai aprender diariamente, na verdade, né? Mas a base dos conflitos, como o Adler traz, está nos relacionamentos e é por conta da comunicação que a gente também desenvolve, né? Uma forma da gente melhorar as relações, com certeza, é mudando a gente através da nossa comunicação, mas também entendendo de que lugar a gente está falando, né? Da onde está vindo as questões que podem vir a ser um conflito, ou que pode ser um problema. Entra um pouco no que as meninas estavam trazendo, né? Meio como a gente vai aprendendo isso, vai se desenvolvendo nesse lugar aí, né, da infância. Apesar que o Adler ele traz muito essa ponta também que o passado não interfere, né, de alguma forma, né? Que eu acho um Sim. pouco, sei lá, nessa parte eu não sei se eu concordo muito com ele. É. Mas, você quer falar? Me pode falar? Não, só pegando um gancho, quando falamos, acho que da comunicação, né? A comunicação, às vezes não é, a nossa não é eficaz, ou então tentamos, em alguns momentos, né, usar a assertividade, mas a outra pessoa precisa estar aberta também, né? A gente não pode botar também só na nossa conta. Sim. Porque como você vai ter até o exemplo da Viviane, né? Por mais assertiva que ela fosse, por mais que ela usasse lá a comunicação não violenta, a pessoa não estava aberta para isso. Tá. Essa é a parte Tem mais difícil, isso, né? essa é a parte mais difícil nos relacionamentos, tanto, né, no trabalho, relacionamento amoroso. Se a pessoa não está disposta, você pode usar todos os argumentos, você pode provar, olha, aqui, ó, a pessoa não quer ver. Então, E, não ó, existe comunicação não violenta que dê conta, assertividade que dê conta. Se você perceber que aí você também vai entrar, se você, né, não se policiar, você vai entrar nesse esquema que ele fala, né, dessa guerra, né, que aí você vai querer provar o teu ponto, e aí vai virar uma loucura. por isso que eu acho que E nesses aí, dependendo, momentos de conflito, né, Vi, não sei, eu penso assim, algumas situações eu consigo fazer isso, outras não, mas quando eu vejo, eu falo assim, está disposto realmente a escutar? Né, tá no momento realmente para um isso, diálogo? Porque quando eu vejo que já começa a alterar a voz, um monte de coisa, eu já falo, ó, vamos parar por aqui. Eu já consigo colocar esse limite. sim, Antes eu ia, né? Isso eu já consigo. Agora, eu também, às vezes, faço uma coisa que eu aprendi com uma mulher que eu acho fantástica, que ela fala assim, é começar a perguntar para a pessoa o que que ela entendeu da minha comunicação, né? Quando começa a coisa a pegar, peraí, o que que você está entendendo? O que você acha que eu falei aqui? Para ver se a interpretação da pessoa está condizente com aquilo que você comunicou de fato, né? Porque esse é outro ponto que eu noto, assim, às vezes você tá falando de um jeito, mas na cabeça da pessoa ela já tem um enredo ali, já tá com a história pronta, e ela fica nesse lugar, né, de estar se sentindo atacada, e obviamente ela, né, vai pro ataque também. Então, acho que a comunicação é uma habilidade que a gente tem que sempre estar treinando e desenvolvendo, mas é difícil, né, porque envolve o outro, mas também envolve a gente, né, quando esse outro não tá mais na escuta, ou ele nem está aberto a isso, a gente deve continuar. Também tem esse lugar que a gente. Aí é a responsabilidade nossa, né? Então para. É onde eu faço, às vezes. Ó, vamos parar porque não tá dando certo, né? A gente tá, ambos tá aí com a cabeça quente, tipo, não tá fluindo.
Aí também esse, né, lugar que a gente tem que talvez colocar, porque senão realmente vai ficar essa disputa de poder e nada se resolve, né? Não sei se vocês já tentaram alguma estratégia diferente, eu acho que todo mundo aqui passa por isso, né, de alguma maneira. E como tem sido isso daí, né? E aí, meninas? Eu vou falar do meu caso de novo. Pode Nesse trabalhar. caso, depois, porque assim, eu tava tentando me defender. Falei, não fiz, não aconteceu, não tinha recado para eu colar. Então, assim, por que que tava disputa? Porque ela falava, tinha sim. Os bilhetes estavam na pasta e você não quis colar. Então, tinha uma disputa. Não, não tinha bilhete. Eu não tenho preguiça de colar bilhete. Quando a defesa foi aceita, né? Eu posso ter esquecido de te falar, por isso que aconteceu o que aconteceu. Aí ela tomou a atitude de ligar pessoalmente de família em família para saber se eles iam autorizar a saída ou não. Então, na comunicação, como a Vivi acabou de dizer, se o outro não está aberto para te ouvir, não tem o que você falar, porque eu falei para ela, não tinha bilhete, não tem, está na pasta. Eu falei, não está na pasta. Vamos lá comigo ver? Não. Porque assim a gente tem um chamado caderno de passagem. É um caderno universitário grande que fica dentro dessa pasta e a gente anota tudo que teve de ocorrência, acidente, ou uma observação, para quando a outra voltar da licença, ela está ciente de tudo isso. E aí teve esse questionamento também. Então, você não usa o caderno de passagem? Você não anota? Eu anoto tudo. Mas não tinha escrito que ela colou o bilhete? Falei, não. E você coloca que você. Eu falei, eu coloco tudo. Quer ver? Não, eu não quero ver. Então, você quer ver? Não, eu não quero ver. Vamos lá ver a pasta? Eu não vou ver a pasta. Então, a questão da comunicação, não sei nem se não é não violenta, é a questão da comunicação simples mesmo, do outro tá oferecendo, um tá oferecendo e o outro falando, eu não quero ver. Não tem como seguir. E É porque, esse na exemplo é verdade, maravilhoso, é, de tudo que a gente está falando. que na verdade você mostrou pra ela assim, né, que ela errou, né? Então, assim, pra ela, eu acho que o difícil foi ela, na hora, perceber que ela errou, admitir que errou e falar, vou assumir, agora realmente foi eu que fiz essa confusão toda. Eu acho que até ela perceber e se dar conta, ela tava nessa disputa mesmo, não, ó. E aí, quando ela falou, opa, peraí, não, acho que eu que vacilei aqui. E é aquela situação que às vezes a gente acontece com a gente erra e falha às vezes. E aí você fala, putz, tem gente que já tem mais tranquilidade, fala, não, putz, fui eu mesmo, fiz isso aqui e tal. E aí já resolve, né? Mas até as pessoas chegar nesse lugar e reconhecer a parte dela, da responsabilidade, talvez para ela ainda seja muito difícil alguém apontar o erro que ela fez, né? Que foi o que você fez. Você mostrou para ela, olha, não sou eu tô fazendo o que tem que ser feito, né? Eu não recebi nada, enfim, não tô sabendo de nada. E aí você foi se defender. Então você vê que, né, no final das contas essa dinâmica que ele traz, você não estava nem querendo colocar poder ali, você estava se defendendo daquilo que ela estava te acusando. E ela também se sentiu acusada, né? Então é muito interessante, que é um exemplo bem claro para a gente ver essas situações acontecendo, né? E Essa como o criança diálogo, aí não podia, essa criança aí não podia errar, né, gente? exato, pode ser esse lugar que ela estava. É. Né? Na verdade, a gente Não, também, a gente tem uma cultura que a gente não pode errar, né? A gente uhum. tem isso o tempo todo, né? Então, com certeza, Célia. Se a gente fosse olhar por esse olhar assim, é onde talvez a Sandreia tenha, né, tido uma vida onde erro, né, o que, né, pode ser cometido. Na verdade, a gente aprende assim, na verdade, né? As religiões fazem muito isso, né? Então, Não só não pode errar, mas também tem uma dificuldade muito grande de assumir o erro, exato. né? Sim. Ouvindo a Viviane aqui, voltou à cabeça um momento também, como ela eu tive aqui tenso, que para mim, do meu ponto de vista, foi pior, foi família, no momento mais delicado ainda, e a pessoa não estava aberta ao diálogo. Me atacou, eu tentei dialogar, não quis me ouvir, e eu não fui tão, assim, não tive toda a sabedoria igual a Ana tem de falar, não, não tá dando certo, vamos falar em outro momento. Depois que a pessoa falou mais alguma coisa num determinado momento, aí eu olhei, e a discussão toda, infelizmente, no WhatsApp, eu olhei e falei assim, eu não vou falar nada, essa pessoa não está querendo me ouvir,
ela tá querendo ter razão, ela tá querendo ganhar. E eu não tinha lido ainda essa parte do livro, mas já estava vivendo ela. Falei, não adianta discutir. Não adianta, não tem o que fazer. Eu só deixei, sabe assim, eu abri mão de ter razão, eu estava cansada, desgastada, chateada, minha mãe internada. Eu falei, não, vou largar para lá, não tá valendo, sabe? Então, eu só consegui fazer isso. E é muito difícil, porque quando eu fico irritada e eu sei que eu tô com razão, eu não abro mão de ganhar na discussão. Infelizmente é intrínseco, mas naquele momento eu falei, olha, eu me esperei. Ó, mas André, eu vou falar, eu não tenho essa sabedoria sempre, não. Acho que só algumas relações que eu coloquei isso, assim, quando eu percebo que, tipo, não tá indo mais, nenhum nem outro tá mais aberto a escutar, tá nessa disputa mesmo, falo, olha, agora a gente tá no calor da emoção, não vai resolver. Mas aí às vezes a pessoa quer insistir, sabe? Eu percebo isso na minha família também, eu tenho uma irmã que a gente, assim, aí eu vi, uma vez eu fui conversar com ela no particular, assim, tava em grupo de família, assim, também, André, eu falei assim, olha, a gente não dá mais, assim, sabe? Vamos dar um tempo nisso mesmo, porque, assim, eu não quero afastar da minha irmã. Mas eu já vi que a gente se pega muito e você não tá perto de escutar, eu também vou entrando nesse lugar aí, então, cara, não é melhor a gente dar um espaço, porque aí, né, a gente talvez possa melhorar as coisas lá na frente. E tá funcionando, assim, sabe? Mas é muito complicado, porque eu vejo ela, eu e ela o tempo todo, assim, também, nessa disputa de poder, assim, sabe? Então, é uma coisa que você desgasta, como você falou, né, André? E às vezes você vê assim, ah, não, tipo, eu assim, não tenho problema nenhum de falar, ai, se a pessoa me apontar que eu realmente errei, na hora. Eu sou uma pessoa muito tranquila de mudar de opinião, de, enfim, qualquer coisa. Então eu reconheço tranquilamente, mas esse ponto que você falou, assim, né, do reconhecer, eu acho que é um lugar tão difícil. É a pessoa admitir na frente, na sua frente ou de outras pessoas, puta, eu vacilei aqui, sabe? Fiz uma. Então, eu acho que esse lugar envolve realmente, acho que tem uma coragem, assim, de chegar e falar, ó, gente, errei. Assumo aqui o meu erro. Enfim, eu acho que é Mas, chegar. Ana, o mais difícil não é falar para o outro. Por pior que a pessoa acha que assumir o erro para o outro é difícil. O difícil é você e você. É você Sim. assumir para você. Puxa, eu errei. Essa tomada de consciência muitas vezes é dolorosa, é muito dolorosa, dependendo da Não, situação. e até em discussões, como a gente estava falando, por exemplo, chegar e perceber que você estava errado na discussão e chegar e falar para você primeiro. Porque às vezes é você que, de repente, fez toda a confusão, né? Vou estar falando de mim, assim. Teve situações que eu cheguei e falei, cara, por que eu fiz isso? Porque olha todo, né, a conversa que veio depois disso. Então, acho que essa parte que você está falando, eu também concordo, é a parte mais difícil, mas também, para algumas pessoas, acho que escancarar para o outro, olha, eu estava errado, tem. Acho que eu noto isso. Eu acho que eu já fui assim quando era bem mais nova, mas hoje eu vejo, assim, às vezes, pessoas próximas, quando a gente tem algum tipo de discussão, aí às vezes eu aponto isso, né, que é uma coisa que eu acho que não devia fazer, mas às vezes eu falo assim, olha, admitir que tá errado também não é um problema, eu não vou ficar chateado, muito pelo contrário, eu prefiro que você admita que você tá errado que me peça desculpas. Eu não quero pedir desculpas, eu só quero que você perceba que você também errou aqui na discussão, né? E aí, eu já fiz isso algumas vezes com meu marido, porque não tem uma discussão que acontece só com, né, só um que tá com um problema ali, tá errado. E aí ele começou a perceber. Eu falei, não quero que você fique pedindo desculpas da boca para fora. Só se você consegue perceber a parte do conflito, por exemplo, onde você tinha a sua responsabilidade. Por exemplo, eu estou reconhecendo as minhas, foram essas e essas. Tem mais alguma que eu não apontei? Aí eu ainda falo para ele, pode apontar, que eu estou aberta, né? Até para olhar esse lugar que eu não estou enxergando. E aí foi isso também que ele foi percebendo, né? Então, às vezes, na hora é muito difícil para a pessoa admitir, nossa, eu também falhei aqui, né? É escancarar na cara do outro, olha, errei, né? Então, assim, eu vejo assim como é difícil isso, né? Eu mesma, quando eu percebo que eu errei em algum ponto, eu falo, putz, mas aqui foi um vacilo muito grande, né? Só que eu não estava tão consciente. Não sei se para vocês percebem. Em relacionamento íntimo, para mim, é um pouquinho mais fácil. Eu acho que a gente tem uma comunicação boa. Eu acho que eu insisti muito nesse caminho da comunicação. Falei, cara, a gente tem que ser bom, né, em comunicar um para o outro o que está acontecendo, mesmo que seja uma discussão, uma coisa difícil de trabalhar, lidar. Mas com outras pessoas já vejo assim, a distância que vai se criando no ambiente de trabalho, família, que aí já não é uma relação que teoricamente você escolheu, né? Porque trabalho às vezes também você pegou o que tinha. Então, assim, eu vejo que é difícil, porque a gente acaba criando também esse espaço, como posso dizer, a distância, na verdade, da comunicação, pelo medo, né, do que o outro vai pensar, dos julgamentos. Então, acho que, sei lá.
No meu modo de ver, quanto mais a gente possa comunicar o que a gente está sentindo, mas não no lugar do ataque, mas também olhando para a nossa parte, né, de responsabilidade e também pelo que a gente está sentindo, eu tento trazer isso da comunicação não violenta, né? Então, ao invés de começar, né, já jogando lá, né, o outro, né, como responsável, eu tento olhar para a parte que me dói. E é engraçado que nessa hora que eu faço isso, eu começo a ver assim, putz, aqui não é teu, isso aqui é meu, né? Eu acho que eu não devia ter cobrado isso de você ou exigido, sei lá, um exemplo. Mas é uma parte muito difícil de fazer, né? Envolve muita presença, aí vem o mindfulness, que não tem como, né? Para a gente olhar para a gente também e não só para o outro. E essa coragem aí que eu acho que ele traz um pouco assim, até pro aluno lá, né? De enfrentar, né? Enfrentar o outro e enfrentar a si, né? Mas o filósofo no livro ele traz sempre, ele faz sempre esse movimento, né? Eu até grifei uma parte dessa autorresponsabilidade e do enfrentamento, né? Que ele fala, por mais penoso que seja o relacionamento, você não deve evitar ou adiar o enfrentamento, mesmo que no fim você vá cortá-lo. É cortá-lo como uma tesoura. Primeiro você precisa encará-lo. A pior coisa a fazer é ficar inerte diante da situação. Então, é sair desse lugar da passividade, né? De, né, isso aconteceu comigo, né? As coisas são assim mesmo. Não, é posicionamento, é autorresponsabilidade. Ele traz o tempo inteiro isso, né? Assuma as rédeas aí que a vida é tua. Mesmo, né? Como nesse caso, ele está se referindo à separação, mas é o enfrentamento. E aí você decide se você continua ou fica. É o tempo Ouvindo inteiro, né? aqui, licença um pouquinho. Olá. Nossa, bom dia. Bom dia, Eu, Vivian. bárbaro esse trecho, bárbaro, porque eu estava falando essa semana com uma amiga, 41 anos eu convivi com uma mãe narcisista. E eu sabia disso, mas eu nunca quis enfrentar, né? Agora está rompendo esses laços, né? Eu estou enfrentando com a terapia, com ajuda, de romper, né? Porque sempre em busca dessa validação, desse acolhimento, e não tem, não tem. Então, é você tirar, né? Cortar esse vínculo e, e, e ainda eu falei assim, não vou mais fazer terapia, porque eu tô magoando as pessoas, isso tá chateando, né, os meus relacionamentos, e, e aí vem isso, né, de querer sempre agradar, de querer sempre estar tudo bem, numa situação que não conflite ninguém, e a mesma coisa eu vim com o olhar com meu filho adolescente, muita proteção, muito zelo, né? E eu precisei, agora falei assim, daqui a um ano, cara, você tá adulto, então eu preciso começar a me fazer desnecessária, né? E ele tá me odiando, ele quer ver o cão e não quer me ver, porque ele acha que isso é falta de amor, que eu não tô cuidando dele. Então, é muito, 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 muito legal isso que você falou. Eu não li ainda o livro, eu não cheguei nessa parte, eu estou no comecinho que eu não consegui adiantar, mas é incrível, incrível, é uma aula mesmo. E vou te falar, Vivian, a sua terapia está funcionando demais. Quando tem esse movimento, quando os pacientes falam, nossa, meu marido agora só está reclamando, meu filho está me odiando, é o caminho. Porque você está movimentando, você está mudando o comportamento. E olhando para si, né? É muito, porque é isso, né? A É gente precisa trabalhoso, né? Dá trabalho, né, gente, o enfrentamento. muito. E aí veio a questão também do poder que a Vivi falou. Eu enfrentei uma situação no final do ano passado, de um assédio sexual no trabalho. E, e a minha gestora falou assim: ai, porque você é boca aberta, espalhou, porque está rolando a investigação. E aí eu estudei muito tempo,
de- é, junto com a Ana do Mindfulness, que eu estava estudando, e inteligência emocional, e veio muito a neuroplasticidade, né? Que aí eu falei para ela, isso diz mais sobre você do que sobre mim. Você está falando algo que para mim é super constrangedor de falar para as pessoas, né? Não tem cabimento, já tentaram me estuprar. Como que você vai falar isso para as pessoas? E ela ficou bem assim, querendo ter razão, querendo ter razão. E aí logo depois rolou também uma denúncia que ela fazia os conflitos, né? Beneficiava um, falava uma coisinha para um, comprava outro. Aí eu falei, olha, tá vendo? Não é que eu quero ter razão, me validando, mas a gente está sempre nessa busca, né, de se defender. Mas às vezes a pessoa não está querendo, não está aberta a isso, né? De ouvir, de escutar, de acolher. Ela quer ter a razão por conta da hierarquia dela. E aí entra a disputa, né? Essa guerra. E é um desgaste, né? Um desgaste emocional nosso muito grande em deixar para lá você provar que está certa, né? Vivi, é muito bom saber disso que você falou agora. Quando, né, a pessoa vive esse movimento e tem esses embates, é sinal de que realmente a terapia está avançando. Então, eu acho que como a Vivian, também vivo esse momento, que eu também faço terapia. E terapia é vida, não vivo mais sem. E é interessante, realmente, quando você consegue impor limites também. Eu acho que o livro fala disso, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade para impor limites, né? A vontade do outro sempre à frente, deixo de fazer minhas coisas por causa das coisas do outro. Inclusive, os capítulos para frente do livro vai entrar nesse tema. Não sei se alguém chegou lá, mas não vou dar spoiler. É muito interessante colocar limites, né? Se colocar em primeiro lugar, a gente não, pelo menos acho que a gente, todos aqui, a gente não é numa geração que a gente aprendeu a se colocar em primeiro lugar, né? As nossas necessidades são primeiras, vocês que são mães sabem muito bem disso, é sempre a necessidade do filho, já vivem essa experiência. Mas a gente acaba incorporando na vida tanta coisa que você acaba, quando você vê, você tá no último degrau da escada, você nunca tá no primeiro, né? E, e crescer, amadurecer e se autoconhecer, acho que é isso, né, Viviane? A gente aprende em que lugar que eu me coloquei, em que lugar que eu estou, quais são os meus limites, né? Eu falo que com muita dificuldade eu tenho aprendido isso, viu? Demorou mais de 45 anos, mas bora aprender, nunca é tarde para isso. E são questionamentos, assim, importantes, né? No meio do caos, qual é a nossa responsabilidade? Não é só do outro. Ah, porque o outro é isso. Ah, porque meu marido faz isso. Ah, porque meu filho não faz nada em casa. Epa, mas que comportamento eu também estou aí mostrando que eu permito tudo isso? E aí entra toda uma questão aí de limites, o que que você pode perder, porque, claro, existem perdas, né? Quando você. É uma frase que eu amo, né, gente? Escolher é perder. Eu vou tatuar, eu acho que essa frase. Qualquer escolha tem uma perda. Qualquer escolha. Você vai perder alguma coisa. Então, é um jogo, né? É um jogo da vida. E tem uma questão, até o que a André estava falando, né? Nós mulheres ainda, né? Se nós formos entrar numa questão aí muito cultural, né? O significado de ser mulher. A mulher, né, foi criada para servir, né? Para cuidar de filho, marido, casa. Tem uma questão aí enraizado, né? Ah, hoje não existe isso, existe. Existe. Parece que não, mas existe. Então,
tem uma questão cultural muito forte, muito forte. Meninas, aproveitando até que a Vivi trouxe essa questão da mulher, esses dias eu vi no Instagram, acho que eu até repostei. Tava mostrando das mulheres 40 a mais, né? Que é a geração que aguenta. Acho que eu mandei no grupo do Ler, alguém mandou, não sei onde foi. Que mostra que agora a mulher está nesse lugar de cuidar, né, dos idosos, às vezes dos pais. É uma mulher que às vezes está tendo filho mais velho também, mais velha, né? Então tá cuidando, tá sobrecarregada. Então até onde essa mulher vai aguentar? Mas É, já que a Vivi trouxe isso, porque é um dado que é cultural, é histórico, vai, né, cada vez entrando em outros, né, lugares assim que a mulher está criando de alguma forma, porque ela busca também esse espaço, né, dela. Então, assim, eu acho que é muito mais difícil, ainda tem esse ponto, né, da mulher aqui no contexto que a Vivi trouxe, né? Mas eu concordo e muito com a Vivi nessa parte, né, que a escolha tem a perda, né? E você está disposto a perder também? Porque eu acho que também tem esse lugar que a gente não quer perder, a gente só quer ganhar, né? E é isso, não tem como, né? Escolhas vão trazer consequências, são sobre renúncias também. E eu acho que também é esse lugar da responsabilidade e da autenticidade, né? Você ver se essa escolha, que às vezes é não agradar alguém, né? Acho que eu não peguei boa parte, tive que receber uma pessoa aqui, mas eu acho que também é no que o livro traz, né? Essa coragem. Eu acho que ele tanto insiste de não agradar, de colocar os limites, de perceber se essas escolhas estão fazendo você abrir mão de você, né? E isso é difícil, né? Vocês trouxeram relatos aqui, até em ambiente de trabalho, assim, quantas vezes eu percebia que eu estava num lugar e eu estava abrindo, assim, não abrindo, mas eu estava respeitando, às vezes, até meus princípios e valores, assim, em alguns aspectos, porque eu precisava do dinheiro, né? Então, claro, eu nunca me deixei, eu falo assim, eu nunca fui corrompida a ponto de fazer uma coisa errada, mas às vezes eu estava ouvindo um monte de coisa ali, aceitando porque tinha uma relação de hierarquia, enfim, né? São questões muito complexas e delicadas. Agora, numa relação familiar, isso tem de ser muito mais difícil, né? Que é colocado que a gente, por exemplo, a gente não pode desagradar os pais, você não pode, né, largar a mão dos seus pais, quer dizer, você tá lá com uma mãe ou um pai narcisista. De fato tá fazendo mal para você, e você ainda tem que, né, aceitar isso, como às vezes a sociedade coloca. Então é complicadíssimo, né? E é essa coragem que ele tenta trazer pra gente, né? Ó, vai chegar uma hora que você vai precisar fazer uma escolha que aí você vai, né, ter consequências disso, mas também pode ser a sua liberdade, de alguma forma, né? Liberdade que eu digo de se libertar do sofrimento, enfim. Só para trazer essas considerações. Porque, assim, meninas, eu vou até deixar aqui se vocês quiserem continuar, que eu tive que receber uma pessoa, porque na verdade eu tenho que ir pro cartório daqui a pouco. Por isso que eu falei que eu tinha que sair às 10 horas. Só queria deixar um fechamento, mas podem continuar, tá? Porque tá gravando na nuvem. Mas eu queria agradecer a presença de todas, pedir desculpas, mas ontem teve uma venda aqui de um carro que a gente tem e eu vou ter que ir lá no cartório para assinar. Então eu peço mil desculpas aí para vocês, mas obrigada pelas trocas. E aí, se vocês continuarem, depois eu assisto a gravação, tá bom? Beijo, meninas. beijo, Ana, bom dia. Bom dia. Até pegando um gancho da Ana, né, falando até o capítulo fala sobre a liberdade, né? O que é liberdade? Não sei se vocês têm alguma coisa para falar desse capítulo. Que liberdade, né? Eles, né? Esse capítulo eles vão discutir o que é liberdade.